Paz de Yahshua, meus irmãos, meu nome é Emerson, para aqueles que não me conhecem. E quero agradecer primeiramente a Yahshua por eu poder estar voltando aqui no canal do YouTube, para mim estar lançando mais um estudo aqui das Escrituras Sagradas. Bom, meus irmãos, esse estudo que eu vou trazer hoje aqui é como se nós fosse trocar um diálogo, uma experiência daqueles que realmente já estão assim caminhando na disciplina do Criador das Escrituras verdadeira, do verdadeiro fundamento de Yahshua, né? E para aqueles que ainda estão começando a caminhar, para eles que venham compreender por dentro das Escrituras, pesquisando, né, analisando e comparando uma coisa com a outra dentro da Escritura. Se hoje eu e meus irmãos que trazemos o nome verdadeiro do Criador em hebraico Yahweh e de seu Filho, nosso Salvador Yahshua, certo, meus irmãos? Muitos irmãos das denominações das igrejas evangélicas aí estão equivocados e eles não conseguem ver a verdade um palmo na frente do olho. Esta é a verdade, certo, meus irmãos? Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou perfeito, como eu sempre gosto de deixar bem claro nos meus estudos, não sou melhor do que meus irmãos evangélicos. Eu amo eles da forma que eles são, né? E vou continuar orando e levando o nome, porque o nosso objetivo aqui não é mudar ninguém, convencer, nós não temos essa autoridade, esse poder. Mas nós cremos junto com os irmãos que nós somos mensageiros desta última geração e desta era que estamos vivendo, para levar o nome verdadeiro para os meus irmãos das igrejas evangélicas, irmãos católicos e protestantes, até bruxo, feiticeiro, independente do que a pessoa é. Cremos muito na predestinação, né, da salvação, que já está rolado antes da fundação do mundo, escrito lá no livro da vida. Se o meu irmão, minha irmã foram predestinados para a salvação, o nome dele já está escrito no livro da vida. E se ele não for, o Criador fala nas Escrituras que ele faz vasos de honra e vasos de desonra para o dia da ira, quando o nosso Pai Celestial voltar, certo, meus irmãos? Então, deixar bem claro, eu não sou perfeito, eu não sou melhor que vocês, eu sou sujeito a falhar como qualquer um, mas hoje eu procuro viver pela graça e a misericórdia de Yahshua, certo, meus irmãos? E esse estudo nós vamos estar falando sobre a graça e sobre a justiça, né? Que muitos confundem graça, justiça, salvação e reino. Então eu vou tentar explicar da melhor forma possível aqui para que você venha compreender, né, por dentro da Escritura. Pega a sua Escritura e sua Bíblia Sagrada, analise, acompanhe e tire as suas conclusões, certo, meus irmãos? Vamos começar esse estudo. Eu vou levar ele até onde der. Se eu não terminar hoje nessa primeira parte, amanhã ou depois, que assim Yahshua permitir que eu faça, que assim seja, tá bom? Quero que vocês abram no livro de Hebreus, capítulo 5, para vocês verem que coisa tremenda. Hebreus, capítulo 5. Eu estou aqui com a minha escritura de Jerusalém, só para vocês verem. Capítulo 5, ó. Estou com a minha escritura aqui de Jerusalém, ó. Bíblia de Jerusalém, certo? Então olha aqui para vocês, prestem atenção, acompanhem comigo para vocês verem. Capítulo 5, certo? E no versículo que eu quero estar lendo, no 4, 5, 6, o 8 e o 10. Olha só para vocês verem coisa tremenda. Que está escrito assim, ó. Capítulo 5 de Hebreus e no versículo 4, que diz assim. Deixa eu achar aqui, meus amados irmãos. 3. Ninguém, pois, se atribui a esta honra, senão o que foi chamado por Ial como Arão. Versículo 5. Deste modo também Yahshua não se atribuiu a glória de tornar-se sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gereis. Versículo 6. Conforme diz ainda em outra passagem, tu és sacerdote para, olha, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 8. Diz assim,
E embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento. Versículo 9. Elevado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem em princípio de salvação eterna, tendo recebido de Ial o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, só para vocês entenderem esta passagem aqui, está falando do nosso Yahshua, né? Do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Olha só que coisa tremenda, né? Ele é o sumo sacerdote e é o nosso Salvador Yahshua. Ele, no Velho Testamento, Melquisedeque é uma tipologia do Salvador. Yahshua no passado é uma tipologia, no presente, quando ele veio aqui na Terra, ele é uma tipologia de Melquisedeque, certo? E ele sofreu as afrontas, como diz a Escritura, né? Como diz a interpassagem, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele que nos dias de sua vida terrestre aqui, apresentou-se pedidos e súplica com veemente clamor e sua submissão. Embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento. Então, contudo ele ser o filho do Altíssimo e alto dos exércitos nosso Pai, ele aprendeu no sofrimento a suplicar, a clamar. Você está entendendo? Pelo povo. Você está entendendo? Porque ele não é filho de Maria, Virgem Maria, coisa nenhuma, você está entendendo? Ele é o filho do Altíssimo e é um sumo sacerdote entre o homem e o Criador hoje. É ele que intercede nas nossas orações, você está entendendo? E o nosso Salvador Yahshua Mashiach, ele é 100% homem. Você está entendendo? Só que agora ele é um homem, 100% um homem glorificado. Ele voltou para o Pai, à direita do Pai, por aquilo que já é por direito do nosso Salvador, nosso irmão mais velho, Yahshua Mashiach. Então o que acontece? Hoje tem muitas pessoas que estão aí dentro das denominações, do sistema religioso criado pelo homem, que querem ser mestre líder e ainda estão pregando um Deus pagão da mitologia grega, estão pregando um ídolo Jesus, que no latim significa, ou seja, porco, suíno, javali, etc. Certo? Então, eu fico imaginando, eu estou com 2 anos e pouco que recebi esse chamado através dos estudos do irmão Romeus Ferreira e tenho passado perseguição dentro de parentes e familiares meus, amigos e conhecidos, por levar o nome verdadeiro Yahshua. Mas a Escritura nos garante esta benevolência, esta dádiva, porque a salvação é uma coisa, reinar com o nosso Salvador no milênio é uma outra coisa, você tem predestinação é uma coisa, salvação é outra coisa. Então, se você for analisar bem para você entender hoje esse estudo, o nosso Salvador, ele morreu, ele levou todas as afrontas, nossas iniquidades, foi dependurado no madeiro pelos meus pecados, minhas transgressões, as minhas iniquidades, você está entendendo? Mesmo ele sendo filho do Altíssimo, ele não quis ser igual ao Pai, mas ele era obediente naquilo que o Pai ensinava, ele obedecia e deixou para nós como exemplo. Hoje, se nós levar Yahshua para as pessoas, nossa, o Emerson, no caso meu nome, está blasfemando contra Deus, contra Jesus, e eles estão com a mente cauterizada, meus irmãos, que eu amo das denominações, porque o Deus desse século é esse Deus da mitologia grega, é esse Jesus da igreja romana. Estão equivocados e não conseguem receber a libertação do verdadeiro Criador e do verdadeiro Salvador. Mas não é Paulo, como diz as cartas dele, nem Apolo, ninguém que vai mudar, né? Convencer. E não é o nosso papel aqui convencer, nós não temos essa autoridade, nós estamos levando a palavra da justiça, o nome verdadeiro para as pessoas, para você sair do meio do sistema religioso criado pelo homem, sair do meio da Babilônia enquanto há tempo. Porque nós estamos vivendo o tempo do fim, certo? E o nosso Criador, nós sabemos que ele não trabalha com maioria, ele trabalha com minoria, e são poucos que vão se salvar.
Como diz a Escritura, quem for predestinado para a salvação. Eu gosto sempre de pegar e assistir os estudos do irmão Romilson, que ele fala assim, um bode nunca vai poder virar uma ovelha nunca vai poder virar um bode. Quem veio para ser ovelha, vai ser ovelha. Quem veio para ser bode, vai ser bode toda a vida, meu irmão. Certo, minha irmã? Esta é a realidade. Então, se você não tiver a convocação do Criador Todo-Poderoso, nosso Altíssimo e Alto dos Exércitos, e nosso Salvador Yahshua Mashiach, você vai viver a vida inteira crendo nesse Deus pagão, nesse Jesus ídolo, né? Que significa no latim porco. E você não vai obter a tua salvação. Aí você vai falar, mas a salvação tá salvo uma vez, tá salvo para sempre. Sim. Você está entendendo? Então, a salvação veio para todos. Certo? Mas se você não for um predestinado, não tem o que fazer. Essa é a verdade. Você vai receber o verdadeiro ensinamento, fundamento e o nome já de impacto, assim como eu aceitei quando eu conheci pela primeira vez o estudo do irmão Romilson, e foi aonde que houve o meu encontro, através dos estudos do irmão Romilson Ferreira. E eu aceitei na mesma hora, Yahshua. Por quê? Porque o Espírito do Pai testifica com o Espírito dos seus filhos aqui que o adorem em espírito e em verdade, como diz nas Escrituras. Certo, meu irmão? Certo, minha irmã? Então você veja que coisa tremenda, né? Vamos continuar esse estudo. Vamos lá para vocês verem em Hebreus aqui mesmo, no mesmo capítulo, só que eu quero ler o 11 até o 14 para vocês verem. Aqui mesmo. E diz assim, ó. Muitas coisas teríamos a dizer sobre isso e a sua explicação é difícil, porque vos tornaste lenta a compreensão. Pois uma vez que com o tempo vós deveis ter, vós tornados mestres, necessitais novamente que se vos ensine os primeiros rudimentos dos oráculos de Ial, e precisais de leite e não de alimento sólido. De fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça, pois é criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal, recebem o alimento sólido. Então tem muitos aí que ainda estão no leite, estão no leite e querem serem doutores, ensinamentos e mestres. Não vou citar nome, porque não é o meu objetivo aqui, certo? Pessoas que estão a vida inteira, que eu conheço há muitos anos, e num caminhar do tempo, eu fiquei sabendo que foram para as igrejas evangélicas, hoje são evangélicos, consideram evangélicos, assim como eu era outrora, mas nunca firmei dentro da igreja evangélica. Essa é a verdade. Porque algo mais forte tinha para mim, algo me dizia que alguma coisa estava errada, você está entendendo? Porque eu conseguia ver muitas coisas, mas eu não tinha ainda o discernimento espiritual das coisas do Criador. E o propósito dele é tudo no tempo certo, na hora certa. Certo, meu irmão? Certo, meu irmão? Então, o que acontece? Eu vejo assim, querem ensinar, acharem que têm um conhecimento, estão embriagados com o vinho da Babilônia, estão com a barriga enfermentada dessas heresias, porque a Escritura, ela foi paganizada no Concílio de Nicéia, no ano 325, os imperadores, os papas de lá sentaram no Concílio de Nicéia e deturbaram as Escrituras. Então, muitos irmãos hoje aí, pastores, o suporte deles, desses supostos pastores que para mim são cães gulosos, falsos pastores, porque só existe um que é o vosso pastor que nós devemos obedecer e ouvir a voz, é Yahshua, o verdadeiro Salvador, nosso Mestre. Você entende? Nós somos todos irmãos. Aí tem as pessoas mais alicerçadas na palavra, que discernem bem a palavra do Eterno, que já pode se alimentar de um alimento sólido para instruir aqueles que estão ainda no leite. Você está entendendo? É criancinha. Eu vou fazer uma ilustração para você entender esse estudo de hoje. É a mesma coisa você pegar uma criancinha de 5 anos, vamos se dizer, 6 anos, 7 anos, e você colocar um relógio Rolex de ouro no braço dele, você acha que ele vai permanecer com aquele relógio Rolex de ouro ali no braço dele ou não?
Como que o Criador vai dar o discernimento e o conhecimento para ele, abrir o entendimento para ele, se ele não der espaço para o Espírito do Pai e for predestinado para um chamado, para a salvação, está escrito lá, antes da fundação do mundo, para levar o nome verdadeiro para as nações? Vão matar, vão arrancar o relógio daquela criança. Você está entendendo? Você já viu se alimentar uma criança com arroz, feijão e carne? Vamos pôr uma comida mais pesada, um virado, né? Que aqui no Paraná nós gostamos muito de virado. Não pode pôr uma criancinha, né? Ela precisa do leite. Então tem muitos que aí estão discutindo e brigando sobre essas questões da doutrina. Estão embriagados, com a pança cheia de fermento, equivocado, e ainda pregam um Deus pagão e acham que está certo. Pregam um Jesus ídolo, né? Que é uma oitava maravilha, né, no mundo, que é aquele Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, monumentos de pedra levantados. O suporte dos pastores, para mim, são cães gulosos, entendeu? Que são trabalho por dinheiro, igual Balaão trabalhava por salário. Não é diferente para esses pastores e esses cães gulosos de hoje. Trabalham por salário. Essa é a verdade. Entendeu? Porque na lei de Moisés, naquela época do Antigo Testamento, quem poderia pegar dos dízimos era só a tribo de Levi. Entendeu? E era alimento, não era dinheiro. Agora esses cães desta era que estamos vivendo na última geração usam a palavra do Eterno e ainda faz vocês errar o caminho do reino, dos céus, te induzindo a você pagar o dízimo, as ofertas, porque senão você vai para o inferno. É mentira! E eles torcem a palavra do Criador. São cães devoradores, gulosos. Por isso aqui, ó, dinheiro, meus irmãos. Essa é a verdade. Está dentro da Escritura. Então, só a tribo de Levi que poderia pegar dos mantimentos, repartir entre eles. Você está entendendo? E naquela época já existia dinheiro, já existia moeda. Certo? Então, hoje eu vejo esses irmãos aí equivocados, querendo debater, entrar em questões e não tem o conhecimento do nome verdadeiro, porque não aceita. E que se não for um predestinado, não adianta viver a vida inteira falando para ele Yau Yausha, ele nunca vai aceitar. Agora, quando você tem um chamado do Criador verdadeiramente, como eu recebi, quando eu vi pela primeira vez Yau Yausha, através dos estudos do irmão Romilson, eu falei, opa, calma lá. Mas então, eu fui enganado a vida toda por esses pastores, dizendo que o nome do Criador é Deus e o nome do Salvador é Jesus. Olha que terrível que eles fizeram. O que o homem fez, o cristianismo? Martinho Lutero fez? Então preste atenção, vamos dar continuação. Espero que até aqui você esteja entendendo da melhor forma possível esse estudo aqui. Sabemos que o nosso Salvador é uma tipologia de Melquisedeque. Melquisedeque não tinha pai nem mãe. O Salvador não tinha pai nem mãe, unicamente o pai. Maria não era a mãe dele biologicamente, e nem José. Você está entendendo? Então, Melquisedeque era uma tipologia de Yausha, do nosso Salvador. Viu coisa tremenda? Porque ninguém sabia que ele, na Bíblia não fala que ele não tinha mãe nem pai. Então olha que coisa tremenda nessa escritura, nos ensina e o Criador nos revela por dentro a verdade do verdadeiro fundamento dele, do seu Filho, nosso Salvador Yausha. Viu que coisa tremenda? Vamos abrir lá em Apocalipse para vocês verem que coisa tremenda. Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 19 e versículo 7, que diz assim. Diz assim, alegremos-nos e nos exaltemo-nos, demos glória a Yahweh, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro, e a sua esposa já está pronta. Viu que coisa tremenda? Então aqui, sabemos que nós vamos participar desta festa lá no céu, junto com o seu Filho, o nosso Salvador Yahushua Mashiach, o verdadeiro Cordeiro. A festa das bodas, a ceia, vamos ceiar com ele, porque ele falou assim, antes dele ter sido entregue para o homem aqui na terra e foi crucificado, dependurado no madeiro, falou que era a última ceia que ele participava aqui até aquele grande dia, onde nós vamos participar com ele, viu? A última e a primeira, né? Porque ele só participou de uma ceia, ele deixando o exemplo.
do corpo e do sangue como aliança, certo? Se nós não fazer a coisa como está dentro da Escritura, que nós vamos estar adentrando mais para frente, da melhor forma, se o correto, nós não temos parte com ele. No reino, salvação é uma coisa, reino é outra. Então nós não podemos confundir salvação com reino. Reino é uma coisa e salvação é outra, certo? Então, nós não vamos participar com ele no reino, você está entendendo? Se nós não partir o pão certinho, como ele deixou como exemplo, e para os seus discípulos, o apóstolo Ohana, o apóstolo Shaul, no caso, que é apóstolo Paulo, Ohana, Shaul, no caso, desculpa, o nome dele em hebraico é apóstolo Shaul, que é o apóstolo Paulo de Tarso. Não tinha deixado os exemplos. Então, se você parte do pão indignamente e toma do cálice indignamente, você não vai fazer parte desta ceia. Você está entendendo? Porque vocês não conseguem discernir, você está entendendo, o certo com o errado. E vão se embriagando assim, e desta forma, dessas heresias, dessas doutrinas criadas, entendeu, pelo homem, sistema religioso. Viu que coisa tremenda, meu irmão? Espero que até aqui você esteja entendendo. Vamos dar continuação? Vamos lá em Malaquias, capítulo 1 e versículo 7, para vocês entenderem mais. Porque eles, como é que se diz, não aceitaram, você está entendendo? Eles desprezaram este sacrifício do nosso Salvador. Os Yaldins, que é judeus, para vocês entenderem. Olha só o que está escrito aqui, em Malaquias. Malaquias, capítulo 1, e no versículo 7, olha o que diz aqui, ó. Diz assim: ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros, mas dizei, em que te profanamos? Quando dizeis a mesa de Ial é desprezível, quando trazeis um animal cego para sacrificar, isto é, mal. Quando trazeis um animal coxo ou doente, isto não é mal. Oferece-os ao teu governador, acaso ficará contente contigo ou receber-te amigavelmente? Disse Ial dos exércitos. Então veja bem, quando o Salvador veio, e ele deixou bem claro, não me lembro onde está na Escritura, que vou complementar esta passagem, que se vinha outro pregar outro tipo de evangelho, outro tipo de doutrina, outro nome falsificado, que é ídolo Jesus, de bom grado vocês aceitam, né? Mas o nome verdadeiro que está sendo anunciado, a esse vocês não vão aceitar. Viu que coisa tremenda? Então, oferece essas coisas do mundo, criado pelo homem, sistema religioso, aceitam de bom grado. Mas quando chega o verdadeiro fundamento, o verdadeiro nome sagrado, para vocês saírem do meio dessas heresias, vocês ficam loucos. Mas as coisas deste mundo, as coisas que nós cremos, como diz a Escritura, são loucura para este mundo. São loucura, isso é bíblico, meu irmão, isso está nas Escrituras. O Criador levanta as coisas desprezadas deste mundo, desprezível, para confundir aqueles que acham que são. Está nas Escrituras. Não é eu que estou falando. Coisa tremenda, né? E as pessoas não conseguem compreender a verdade. Querem ficar dentro da hierarquia desse clero, criado lá no Concílio de Nicéia. Olha que coisa tremenda. Espero que até aqui você esteja entendendo o que o Criador está falando por dentro das Escrituras aqui para vocês e para mim. Ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros. Vocês gostam de enclamar dia e noite oferecendo esses nomes pagão e achando que estão sendo justificados? E vocês não estão, meus irmãos. Essa é a verdade do Criador Yahweh. Mas dizeis em que profanamos? Quando dizeis a mesa de Ial é desprezível, vocês desprezam o verdadeiro fundamento e a verdadeira mesa para vocês cear, que é o nosso Salvador Yahshua, e adorar o único, e não existe outro Ial dos exércitos.
Viu que coisa tremenda? Espero que até aqui você esteja entendendo esta palavra do Eterno hoje para mim e para você, meus irmãos queridos, certo? Se não der tempo acabar esse vídeo, assim que eu